Continuando então, pessoal, vamos fazer uma análise aqui da escala de conversão, né, as escalas de conversão de unidades de medida de temperatura. Lá na parte teórica mostrei para vocês, né, que a temperatura, né, é o estado de agitação molecular. Então nós percebemos a variação de temperatura num dado sistema quanto a essa energia, né, essa energia interna, ela aumenta. Então, se aumentar, por exemplo, a velocidade de agitação das partículas, aumenta a temperatura. Esse é um termômetro com duas escalas, né? É um termômetro que nós usamos em sala de aula. Tem a coluna de mercúrio dentro. Então, essa coluna de mercúrio, ela varia com quando essa vibração que vai ocorrer aqui nessa parte do líquido que está acumulado no bulbo, aumentar, né? Então aumenta a agitação, essa coluna de mercúrio vai acabar aumentando, né? Então vocês percebam ali, né, que neste momento eu tenho aquele ponto de registro, né? Então esse termômetro tem duas escalas, né? Tem a escala Fahrenheit e a escala Celsius. A escala Celsius é a escala de um termômetro que vai de 30 graus, né? É o termômetro clínico, né? Vai de 30 graus até 50. E a Fahrenheit, na referência aqui, 20 a 120 graus. Então, esse é um dispositivo que mede a agitação molecular, né? Tem outro dispositivo aqui, né, que é da escala Celsius, né? Também temos o reservatório de mercúrio, e aí nós temos o ponto aqui, onde está na linha azul, o ponto onde a temperatura estaria com o registro abaixo, né? Abaixo de zero, e nós temos o registro acima de zero, né? Notem que o ponto aqui, né, é o ponto zero, né? Essa escala é de escala de 1 para 1, né? Escala de 1 para 1. Certo? É uma escala comparatória de um traço para cada grau de temperatura. Então aqui é o nosso ponto de gelo do termômetro, e acima disso eu vou ter a temperatura, a agitação maior, e abaixo a agitação menor de temperatura. Então eu quero fazer aqui uma relação nessa escala, porque olhando o termômetro eu consigo verificar qual é a temperatura, né? Se nós olharmos o ponto em vermelho ali, né, tem uma pequena falha na tinta, mas tem um ponto em vermelho lá, que mostra está no 22 mais ou menos, né, na escala Celsius. Agora, se nós pegarmos na escala Fahrenheit e observar o termômetro ali, ou aproximando bem, ele está por volta de 60,5 mais ou menos, né? Então, quando está mais ou menos 20, mais ou menos 22 na escala Celsius, 22 graus, está mais ou menos 61 graus na escala Fahrenheit. Então, olhando assim, é fácil de ver os números, as medidas, né? Eu estou comparando as escalas pelo termômetro. Agora, se nós formos fazer uma função matemática, resolver de forma que nós tenhamos uma equação na conversão de unidades, então eu tenho que fazer um pouco algébrico, né? Uma relação matemática, e isso dá um pouquinho mais de cálculo para nós chegarmos naquelas equações de conversão lá, né? Então eu pego aqui os termômetros, né? O termômetro Fahrenheit, o Celsius na ordem, o Fahrenheit e o Kelvin. Coloquei o ponto, né? O ponto de gelo, vapor para os termômetros, né? Todos eles têm seu ponto de vapor. Este ponto de zero no termômetro C indica que eu tenho aqui o ponto de gelo, é onde a água congela. Então, ponto de gelo na escala Celsius é 0 grau. O ponto de gelo na escala Fahrenheit é 32 graus. O ponto de gelo na escala Kelvin é 273 kelvins.
Lembre que a escala Kelvin é uma escala absoluta, ela não é medida em graus, ela é medida em unidades de temperatura, tá? E observando aqui, se eu colocar esse termômetro, né, essa escala, né, aqui não temos os instrumentos, e sim a escala de medida. Se nós pegarmos aqui e relacionarmos que essa linha pontilhada seria o ponto onde esses dois termômetros estão, essas três escalas estão, com a pressão igual. Então, aqui esse ponto, nós temos a pressão atmosférica iguais. Então, o mercúrio lá na escala de temperatura, ele vai subir nos três termômetros igualmente, não? Vai ser igual a medida, né? Porém, como a escala Celsius tem uma escala de medida que varia de 0 grau, o gelo, e vai até 100 graus, que aí 100 graus é o nosso ponto de vapor. Ponto de vapor é o ponto aonde a água ferve, ela vaporiza, né? Você coloca a água esquentar lá e ela vai vaporizar nessa temperatura, né? Então, olha só, o gelo nas escalas, o vapor 100 graus na escala Celsius, 212 na Fahrenheit e 373 na escala absoluta Kelvin. Esses são os pontos, né? Os pontos de gelo e vapor. Agora, eu posso analisar assim, se eu pegar e reduzir a vibração molecular, reduzir a temperatura nas escalas, reduzir unidade por unidade, até chegar nesse ponto que é zero aqui, o 0 Kelvin, indica que essa escala, que é conhecida como a escala absoluta, a escala do Sistema Internacional de Unidade, o 0 Kelvin indica que não há mais agitação molecular. Simplesmente ali nós teríamos o ponto zero absoluto, não teríamos mais a agitação molecular. Ou seja, quando for 0 Kelvin na escala absoluta, reduzindo a temperatura grau por grau, aqui abaixo de 0 na escala Celsius, é negativo os valores. Então, quando eu chegasse aqui nesse ponto, do zero absoluto, no zero absoluto, nós teríamos uma temperatura negativa para a escala que é conhecida como a escala mais usada no mundo, é a escala Celsius, né? Então, aqui nesse ponto, 0 Kelvin indicaria menos 273 graus. Então, quando na escala Kelvin é 0 Kelvin, a escala Celsius é menos 273 graus de temperatura. E eu quero relacionar essas escalas aqui, né? E a relação entre elas é uma funçãozinha matemática que não é difícil de fazer, né? Subtraindo 373 e 273 das 100 partes iguais, subtraindo esse ponto de equilíbrio com esse ponto aqui, né, que é o que nós buscamos para a função, subtraindo 212 com 32 dá 180. 180 partes iguais. E aqui é o nosso ponto de referência, né, que eu teria que subtrair com 32. 100 partes menos 0 dá 100 partes também. E esse é o ponto que eu subtraio com o ponto de equilíbrio, né? Então eu faço uma analogia dessa forma, né? Este ponto de equilíbrio menos este ponto de vapor menos o gelo. Faço o mesmo para as três escalas. O ponto de equilíbrio que eu quero buscar menos o gelo, o ponto de vapor menos o gelo. Faço o mesmo para a escala Kelvin. Ponto de equilíbrio menos o gelo, ponto de vapor menos o gelo. É dessa forma que eu consigo saber a função matemática. Bom, fazendo isso, nós vamos ter a seguinte relação matemática. Vamos ter essa relação aqui.
Então vamos deduzir ela para chegar nessa relação matemática que eu tenho ali. Bom, vou fazer então aqui, vou começar pela escala, a escala conhecida como a escala mais usada no mundo, a escala Celsius, né? Vou começando aqui. Então seria a temperatura de equilíbrio, uma temperatura em graus Celsius, menos 0. A temperatura Celsius de vapor menos o gelo, então 100 menos o 0. Como eu estou buscando uma igualdade, um valor que me dê aqui, que mostra que é a mesma agitação, a mesma temperatura, então eu vou colocar uma proporção de igualdade. E vamos fazer o mesmo para essa escala temperatura de equilíbrio menos o gelo, então ficaria o TF menos o 32, e faremos a mesma para o ponto, né, de vapor da escala Fahrenheit menos o gelo. Então fica 212 menos 32. Como eu estou buscando uma forma de encontrar o equilíbrio entre as escalas, eu também posso fazer da escala Fahrenheit com a Kelvin. Posso fazer o mesmo, já que eles vão estar num ponto de equilíbrio, né? Então eu vou fazer, já que a temperatura é igual, faremos de novo a proporção. Então ficaria ponto de equilíbrio menos 273, que é o ponto de gelo, então ficaria temperatura Kelvin menos 273. Podemos fazer também o ponto de gelo e o ponto de vapor. O ponto de vapor menos o gelo, é sempre nessa ordem, né? Ponto de vapor menos o gelo, 373 menos 273. E essa é a razão, essa é a função que eu teria para resolver qualquer problema. Se eu quero transformar, por exemplo, de uma temperatura específica em Fahrenheit para Kelvin, eu uso só a relação entre Kelvin e Fahrenheit. Tá? Suponha assim, eu quero fazer uma conversão de unidade de Fahrenheit para Kelvin. Quero fazer essa conversão aqui de Fahrenheit para Kelvin. Então eu pego uma temperatura que eu tenho qualquer lá, substituo aqui, certo? Aí faço a subtração. Aqui eu quero descobrir. Então eu vou ter que multiplicar em x. Só que eu vou reduzir essa equação para ficar mais fácil. Eu vou reduzir ela para chegar na nossa equação que nós queremos, que é essa do livro, essa que no nosso material tem, né? Que é essas equações aqui, né? Que é a proporção, que chama-se relação entre as escalas. Então, para chegar nessa equação, o que nós temos que fazer? Reduzir o tamanho desses números, né? Eu vou procurar um simplificador comum, tá? Aqui. Então, ficaria 100 menos 0, 100 menos 0, e a temperatura em Celsius menos 0. Então, ficaria temperatura Celsius sobre 100. Agora eu vou fazer com a outra parte da função, com o outro lado da proporção. TF menos 32. Eu não tenho como reduzir o TF menos o 32. É uma variável como uma constante, né? Variável é o TF e a constante é o 32. Mas embaixo eu consigo reduzir. 212 menos 32 dá 180. Aí, continuando, do outro lado, eu também posso reduzir a função, essa razão aqui, fazendo o que eu fiz nas outras anteriores. A variável menos a constante não tem como fazer, então permanece igual. Então fica a temperatura Kelvin menos 273. Agora embaixo aqui eu consigo reduzir. E faria como? 373 menos 273. Isso vai dar quanto? 100. Vai dar 100 partes iguais. Muito bem, olha só, aqui eu tenho 100 no TC, aqui no Kelvin eu tenho 100, então se eu fizer aqui uma transformação de Celsius para Kelvin, ou de Kelvin para Celsius, simplifico o 100, que vai ter a equação final.
Mas primeiro eu vou relacionar essa função aqui. A maioria dos livros traz um simplificador comum para reduzir esse tamanho desse número aqui, o 180 e o 100. Tá? Então, se eu dividir o 100 por 20, vai dar 5. Se eu dividir o 180 por 20, vai dar quanto? 180 dividido por 20 dá 9. E o mesmo eu posso fazer aqui. 100 dividido por 20, eu tenho igual a 5. Então, esse fator aqui da razão, da proporção, eu vou dividir por 20, que é o máximo divisor comum, né? Todos os três têm um divisor inteiro. Acima disso, vai dar valores que não são inteiros, né? Então, dividindo por 20, todos eles de baixo, dividindo por 20, você vai ter a relação temperatura Celsius sobre 5, 100 dividido por 20 dá 5. Agora eu vou fazer o mesmo, 180 dividido por 20 dá quanto? Dá 9. E em cima permanece porque é uma constante e uma variável. Bom, eu tenho a nossa primeira relação matemática. Olha, se eu quiser transformar de TC para TF ou de TF para TC, eu tenho já uma função matemática, que é essa aqui. Exatamente, então eu posso relacionar a temperatura Celsius com a Fahrenheit ou a Fahrenheit com a Celsius, tá? Bom, mas eu vou continuar aqui para terminar a nossa relação e simplificar também a temperatura Kelvin. 100 dividido por 20 dá também 5. Então fica temperatura Kelvin menos 273. Agora veja, se eu quiser fazer uma conversão de unidade entre Fahrenheit e Kelvin, eu posso usar só esse lado da demonstração. Ficaria TF menos 32 sobre 9 igual a temperatura Kelvin menos 32 sobre 5. Se eu quiser converter de Kelvin para Fahrenheit, ou de Fahrenheit para Kelvin. Mas eu posso fazer também de temperatura aqui na escala TC, né? E a TF. Eu posso relacionar isso. Posso fazer só a escala TF, né? Então ficaria como? TC, que é a temperatura Celsius sobre 5, que é igual à temperatura TF menos 32 sobre 9. Então eu posso fazer as transformações de escala que eu vou saber que é a mesma temperatura. Exatamente a mesma temperatura, a mesma agitação molecular, só medido em escalas diferentes. Então, esse formulário que o livro de vocês traz, que nós temos essa relação matemática, essa aqui é a relação entre as escalas de temperatura, a dedução é exatamente o que eu fiz aqui. E tu pode fazer com qualquer outra escala de temperatura, podia uma escala desconhecida, desde que forneça o ponto de gelo, de gelo e de vapor, você pode fazer a dedução da escala que vai cair numa fórmula como essa aqui. Do mesmo jeito vai cair a fórmula e vai ter uma função, né? Uma função, melhor, uma forma, uma função para você transformar a escala, né? Então essa é a nossa escala de medida para converter de uma escala para outra, tá? Lembrem que você vai fazer entre Celsius e Fahrenheit, então esquece a parte do Kelvin, ou de Kelvin para Fahrenheit, esquece Celsius e usa só o que você vai fazer a transformação, né? Lembrando que tem no livro, né, vai ter outras equaçõezinhas ali, né? Como é que chega a essa relação que temos no livro ali? Como é que chega a essa relação que tem aqui? Então, tu podes relacionar, por exemplo, né, só a escala TF e a TC. Vou fazer aqui, né? Então, eu vou chegar nessa equação aqui. Então, eu vou pegar ali a TC, a escala de temperatura de Celsius sobre 5. Vou pegar ali a razão, né, do lado da proporção o TF menos 32, TF, que é a temperatura Fahrenheit, menos 32
e vou dividir por 9. Só essas duas, é a relação entre TF e TC, Fahrenheit e Celsius. Se eu passar esse 9 para cima aqui, do 5, tá? Eu tiro ele de baixo, tá? E passo ele para cima. Quando eu faço isso, nós vamos ter 9 dividido por 5. E do outro lado fica o TF, o menos 32, isolei. Se eu dividir 9 por 5, vai dar quanto? 1,8. Então, eu vou ter aqui 1,8 TC, temperatura Celsius. Do outro lado eu tenho o TF menos o 32. Bom, aí assim, para cair nessa equação que está aqui, como ela está escrita aqui, lá no livro, basta eu passar o 32 que está negativo desse lado para o outro lado, que vai ficar positivo. Tá? Então eu troco aqui, o 32 está negativo, passa para cá, fica positivo. Certo? Então poderia fazer assim. Eu vou só rearranjar aqui para ficar no mesmo formato que está escrito ali. Só mudar o TC e o 1,8 e o 32, tá? Então ficaria assim. O TC, que é a temperatura Celsius, multiplicado por 1,8. O 32 ele está negativo. Se ele for para o outro lado, ele fica positivo. 32. E isso é o valor do TF. Certo? Só rearranjando a equação. Aqui fica o TF, o TC, né, que é a temperatura Celsius, multiplicado por 1,8, e o 32 continua igual. Só rearranjei a equação. Então é a mesma equação, gente, não muda nada, tá? É a mesma equação que essa em cima aqui, só que de uma forma mais simplificada. Aí você tem uma temperatura qualquer TC aqui, por exemplo, tá? Se eu te dou lá uma temperatura qualquer TC. Você substitui aqui no lugar do TC, essa temperatura, multiplica com 1,8 e depois soma com 32, tá? Porque tu não está procurando quantos graus está variando a tua escala. Tu está procurando qual é a temperatura equivalente. Então tem que considerar que a escala TF ela começa em 32. Então você não vai achar variação. Eu sei que a escala TC varia de 1 em 1 grau e a escala TF varia de 1,8 em 1,8 grau. Né? Pela definição ali da nossa escala, né? A definição anterior. Certo? Então tu substitui aqui e faz o cálculo. Né? Suponha que o TC seja igual a... Vamos colocar aqui um número que seja mais fácil de eu multiplicar, 40 graus. Agora eu vou pegar, eu tenho 40 graus na escala C. O que eu faço aqui? Eu substituo. Aí eu substituo no lugar do TC. Então eu vou fazer isso. Aqui fica o TF. No lugar do TC vai ser o 40. Aí eu vou multiplicar por 1,8. E depois vou somar com 32. E quanto vai dar isso na nossa análise matemática? Então, isso vai ser equivalente em... a vírgula aqui, que está aqui, vai eliminar esse zero. Então, ficaria aqui 4 vezes 8, 32. 4 vezes 1, 4. E mais 3 vai para 7. Certo? 72. Ó. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 1, 4. E 3, 7. Considerando que tem o zero, então eu cancelei essa vírgula. E mais 32. Agora eu somei aqui, eu tenho que somar 104. Por quê? 70 mais 30 dá 100 e com 2 e 2 dá 4. Então 104.
4 graus Fahrenheit, sempre colocar a unidade, né? Veja, então, como é fácil aqui substituir o 40 no lugar do TC, porque eu tenho essa variável, né? Multipliquei com 0,8 mais 32. Isso deu 104. Então, quando for 40 graus na escala Celsius, a agitação molecular vai ser a mesma na escala Fahrenheit, que vai equivaler em 104 graus Fahrenheit. Bom, se nós pegarmos a escala Kelvin aqui, a escala Kelvin, e fazermos essa análise, nós vamos ter também essa escala reduzida aqui, né? Nós temos aqui a escala, né? Lembrando aqui. Se você observar aqui na escala, na nossa definição, a temperatura Celsius com a Kelvin, elas têm os 5 embaixo. O 5 embaixo indica que se eu dividir por 5 de um lado e dividir 5 por outro, vai dar 1. Então o 5 desaparece. Por isso que aqui ficaria assim, ó. O 5 de baixo foi eliminado de um lado, do outro, porque 5 dividido por 5 vai dar 1. Tá? Podemos fazer a relação aqui, o TC sobre 5. Do outro lado eu tenho a fração, que é na proporção, né? A temperatura Kelvin menos 273. E aqui também sobre 5, né? Pela definição lá que nós chegamos, quando nós fizemos a relação de escalas aqui, né? Nós fizemos a relação aqui. Aí aqui é o formulário que vem nos livros, né? Então, se eu simplificar aqui, ó, dividir tudo por 5 aqui, se eu dividir tudo por 5, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. Então, fica temperatura Celsius é igual a temperatura Kelvin menos 273. Se eu quiser passar de Kelvin para Celsius, tá? Eu tenho que subtrair, então, por 273. Agora veja, ó, se eu tiver que converter de kelvins para Celsius. Agora, se eu quiser, por exemplo, de Celsius para Kelvin, aí esse 273, que está negativo, vem para o outro lado e fica positivo. Aí fica assim, né? Pela definição, trocando a variável aqui, trocando a constante de lado, ficaria temperatura Kelvin, temperatura Celsius, mais 273. Bom, isso é o que nós fazemos no formulário, né? Demonstra a fórmula, depois só fazer as substituições corretamente. Então, suponha que eu tenho 40 graus C aqui, 40 graus Celsius. Eu tenho essa temperatura. Eu quero converter essa temperatura para a escala Kelvin. Então, eu vou converter 40 graus Celsius para Kelvin. Como é que eu faço aqui? Então, temperatura Kelvin é igual a 40, que é o TC, né? O TC vale 40, mais 273. Aí ficaria como? Somando aqui, nós vamos ter aqui ficaria igual a 0 mais 3 dá 3, 4 mais 7 dá 11, sobrou 1, né, que vai para cima do 2, que dá 3. 313 kelvins. Notaram a diferença, então? Na escala Kelvin, na escala Celsius, eu somo ou subtraio de uma para outra. Já na escala Fahrenheit, ou de Celsius para Fahrenheit, ou Fahrenheit para Celsius, eu posso usar tanto essa função quanto a outra, né? Aí lembrando que se eu procurar Celsius aqui, eu substituo o TF no lugar do TF,
Aí passo 32 de lado, né, trocando o sinal, e depois divido por 1,8, né, porque senão a matemática ali você não pode violar, né, tem que seguir as operações de acordo com... Bom, então ficou um pouco extenso pela definição, mas eu espero que eu tenha contribuído, auxiliado vocês no entendimento de como é que surgiu as equações de conversão de escala de temperatura. Fico por aqui e volto nos exemplos práticos da outra aula.